estamos aqui agora para conversar sobre vida transformada, sobre transformação. Quando você ouve falar em vida transformada, quando você vê escrito, quando você vê a hashtag vida transformada, o que passa pela sua cabeça de verdade? O que realmente você pensa a respeito? Você pensa como se fosse uma história? Como se fosse apenas uma possibilidade para outros e para você não? Você consegue entender que uma vida transformada é uma realidade? Eu vou te contar por quê. Meu nome é Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada. E se tem uma coisa que eu tenho visto e vivido nos últimos 4 anos, é a experiência de uma vida transformada, que é a minha, e a vida das minhas alunas também sendo transformadas. Eu tenho dezenas de alunas e essas alunas saíram de um lugar, vamos dizer assim, escuro, para um lugar ensolarado. E não estou exagerando. Sabe o que é você ser uma dona de casa e se ver engolida pela sua casa? Sabe o que é você estar dentro de casa e olhar de um lado, olhar para o outro e não ver a possibilidade de uma outra mudança, de uma outra vida? Isso é um peso, isso se torna um fardo. Quantas pessoas, escutam pela internet todas as possibilidades de trabalho em casa, trabalhar no conforto da sua casa, só que elas não estão confortáveis dentro de casa. Elas não se sentem donas da sua casa. Elas se sentem uma pessoa escrava de uma família que não colabora, de um marido que na maioria das vezes se acomoda. E é interessante, porque não é que elas estejam erradas, mas também não estão certas. A responsabilidade pelo uso do seu tempo, a responsabilidade pela forma como você administra as suas atividades, vai fazer toda a diferença na forma como você é acolhida pela sua casa. Quem é o responsável real pelo seu tempo? Quem é o responsável real pelas atividades que você precisa fazer? Você consegue imaginar? Feche os seus olhos e imagine o seguinte quadro. Você acorda pela manhã e você consegue respirar, você consegue tomar um bom café, você consegue sentir o cheiro do café, você tem tempo para sentir o calor da xícara nas suas mãos. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você tomando esse café com calma, você conversando com as pessoas da sua casa com calma? Você consegue se sentir tranquila, respirando? Hoje choveu. Então, ali fora, na minha área, estava um cheirinho de terra molhada. Sabe, os passarinhos estavam cantando. E eu acordei muito cedo. Eu fui dormir aproximadamente 00:30, 00:40 por aí, e eu acordei 5:30. Então o dia estava realmente clareando. E o cantar dos pássaros, o cheiro do café, sabe, o dia clareando, isso te dá uma maior possibilidade de um dia melhor. Depois disso eu já trabalhei, já fiz atendimento, já conversei com a minha amiga Madalena, que é, nossa, um doce de pessoa e é uma pessoa que me motiva muito. Então olha como foi a minha manhã. Agora eu quero que você pense como foi a sua manhã. Tem uma pessoa aqui que eu sei como foi a manhã dela. Ela já me falou. Ela acordou, saiu correndo, passou pelo banheiro, não olhou no espelho. Ela passou, amarrou o cabelo, fez aquele coque, fez o café da manhã, lavou uma pilha de louças, porque ontem não deu para ela lavar. E ela tá até agora, ufa. Ela tem milhões de coisas para fazer. E a única coisa que ela soube me dizer na hora que eu perguntei: como você está hoje? Correndo. Correndo para onde? Marjorie, eu corro e eu não chego em lugar nenhum.
É dessa maneira que a maioria das minhas alunas chegaram. É dessa maneira que pode ser que você esteja acordando de manhã correndo, dormindo exausta, olhando para todos os lados e não vendo a menor possibilidade de uma mudança de vida. Eu quero te contar uma história. Eu gosto muito de história, muito. Elas realmente me fazem refletir. E ontem, quando eu escrevi um artigo lá para o blog, eu me emocionei muito com a minha história. Mas hoje eu não vou contar a minha, só quero comentar que a possibilidade de ter visto as mudanças que aconteceram e os propósitos, né, da forma que foi, realmente me deixaram muito feliz com a minha história. E eu continuo gostando muito de história. Mas a história que eu quero te contar hoje, ela não é a minha, mas eu passei por ela. Quem me conhece sabe que aconteceu comigo exatamente como aconteceu com esse casal que eu vou contar. Existe um casal de uma certa idade e eles moravam num lugar assim de campo, um campo aberto, bem ao lado de um precipício. Era um lugar lindo, 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 com pasto, sabe, um campo verde, bem irrigado, um campo muito bom. A casa não era tão boa. A casa deles era uma casa muito simples de madeira, era uma casa assim que não tinha o menor conforto, mas tinha acolhimento. 2 viajantes passaram por ali e foram acolhidos por ele, foram recebidos, um casal bem hospitaleiro. E eles viram, né, aquela pobreza, tudo que tinha ali, tudo que eles estavam comendo, a provisão deles era uma vaca, uma única vaca. Então tinha queijo, tinha leite e ponto. Eles não tinham carne, porque afinal eles não podiam comer a vaca. Era a única fonte de renda deles. Eles olharam, né, aquele terreno, aquele espaço, olharam para o casal, olharam para aquela situação e não entenderam por que eles viviam daquela maneira. Na hora de ir embora, o mais velho, quando viu a vaquinha, empurrou a vaquinha ladeira abaixo. Jogou ela no precipício. O rapaz, quando viu isso, se indignou. Senhor, como que o senhor pode fazer isso? Eles nos receberam tão bem. Olha como eles nos acolheram. E o senhor joga por terra tudo o que eles têm. Eles só têm isso. O senhor olhou bem para ele e falou assim, não, eles não têm só isso. Eles se acomodaram nisso. E eles foram embora, seguiram viagem. 1 ano depois, eles voltaram naquele caminho. E quando eles passaram por aquela fazenda, sim, agora era uma fazenda, não tinha mais aquele casebre. Tinha uma casa de alvenaria maior. Tinham pessoas andando pelo campo. Tinha uma plantação. E eles estavam em tempo de colheita. Tinha fartura no lugar. Tinham empregados ali sendo, sabe, mantidos pelo trabalho daquela terra. E eles entraram, perguntaram pelo casal. Um dos empregados foi chamar o homem, né? O fazendeiro, o senhor. E quando ele veio, recebeu aqueles dois muito bem e abraçou. E o homem olhou, olhava para o moço. O que aconteceu? Ele falou, menino, vem tomar um café que eu vou te contar. Você lembra da nossa vaquinha? Sim, eu lembro. Aconteceu uma coisa terrível com ela. Ela caiu no precipício. Ela já estava muito velha, logo ia morrer, mas caiu no precipício. E aí a gente não tinha mais essa vaquinha, nós precisamos plantar. Porque não tinha dinheiro para comprar outra. Então nós pegamos uma espiga de milho. Era a última que nós tínhamos e nós plantamos aquela espiga de milho. E cada grãozinho de milho deu um pé de milho com tantas espigas. E cada espiga tinha tantos grãos e nós replantamos e olha só. Deus foi bom conosco. O homem olhou para o rapaz. O rapaz olhou para ele. Ninguém se atreveu a falar que foi ele que empurrou a vaquinha, claro. O rapaz entendeu a lição. A minha pergunta é,
Você entendeu a lição? O que você está fazendo com a semente que está nas suas mãos? Você está plantando e colhendo exponencialmente? Ou você está comendo a sua semente? Sabe que tem uma coisa, isso é uma teoria minha, por favor, fiquem à vontade para discordar, mas é uma coisa minha. Muita gente fala sobre o valor do dinheiro. E eu vi uma postagem há um tempo atrás onde a pessoa colocou que o dinheiro era como o ar que ela respirava. E eu pensei naquilo e eu falei assim, tem razão. O dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. E quando a gente acha que R$100 é muito, R$1.000 é muito, você está apenas colocando mais valor do que ele tem. O dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Não existe a possibilidade de você acordar de manhã pensando o seguinte: eu preciso respirar tantos litros de oxigênio porque até as 4 horas da tarde eu tenho uma reserva de tantos litros de oxigênio. Você não acorda pensando isso, acorda? Com o dinheiro seria a mesma coisa. A fonte que dá o fruto ali, seja da sua semente, seja da sua plantação, seja da sua colheita, a fonte vem de Deus. Se Ele não te der força, sabedoria para você fazer uma boa plantação, trabalhar essa terra, arar essa terra, cuidar dessa terra, essa semente vai morrer na terra. Então a fonte é Ele. A fonte inesgotável é Ele. Por que você se preocupa então com isso? Por que você se preocupa em cobrar o valor do seu trabalho? Você tem ideia do quanto você é importante para as pessoas que fazem essa troca com você? Você tem ideia do quanto as pessoas são abençoadas porque você dá para elas aquilo que você tem de melhor e elas te pagam com aquilo que elas têm na mão? Essa moeda de troca poderia ser uma galinha, poderia ser uma vaca. Independente do que seja moeda de troca, é uma troca. Aqui nas redes sociais, uma moeda que eu acredito que seja muito importante e é de troca, é o compartilhar, o comentar. Essa é a moeda de troca nas redes sociais. É você, ver que seu amigo tem um negócio, vai lá, comenta, salva, curte, compartilha, faz tudo o que você pode fazer por ele. A reciprocidade, ela vai vir. Agora tem tanta gente agarrado na vaquinha que tem medo, né? Eu vejo muita gente do marketing digital e tem gente com medo, de falar da outra pessoa, do trabalho da outra pessoa. Acredita em mim, a fonte é inesgotável. Você joga essa vaquinha barranco abaixo e você vai ver tudo que você tem pela frente. Tantas amigas estão numa zona de conforto nada confortável. E por quê? Escolha. Nós começamos a falar, do seu tempo, das suas escolhas, de como você tem feito essas escolhas, de como você tem investido esses tempos. Essa semana eu vou falar muito disso, porque essa postagem, gente, se vocês não viram, entra lá no blog, tá? euemiacasaorganizada.com.br. Entra lá no blog e dá uma olhada no artigo. Os meus artigos não são nada profissionais, nada muito cheio de coisa, não. É só uma forma que eu escrevo, que eu sinto e ali eu subo o artigo. Quando você lê esse artigo, você vai entender do que eu tô falando. Eu tive transformações na minha vida e acredita em mim, todas elas, a impressão que eu tive quando aconteceu foi que a minha vaquinha tinha sido jogada pelo abismo. Na hora da perda, você não percebe que essa transformação vai ser a melhor coisa da sua vida. Você não percebe isso. Você está tão preso naquela vaquinha, você está tão preso naquela situação que você não percebe que o melhor está por vir. Isso aconteceu comigo 3 vezes. E foi muito interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Quando nós falamos em transformação, eu gosto muito de pensar em vidas passadas. Você acredita em vidas passadas? Eu acredito. Eu acredito que nós vivemos muitas vidas em uma vida.
Em uma mesma vida, você nasce, você é filha. Na mesma vida, de repente, do nada, você é mãe. Você era estudante. De repente, o tempo passa e agora você não é mais estudante, agora você é uma profissional. E a faculdade não te ensina, né, como ser essa profissional bem-sucedida, não. Ela te dá lá algumas teorias, algumas técnicas e pronto. Não na minha área, né? Eu sou da enfermagem, então a enfermagem realmente é bem paga e tem, né, campo. E tem um leque de possibilidades. Mas você imagina, você é advogada. Você vai lá, faz 5 anos de faculdade, passa na OAB. Ninguém te ensina que você tem que se vender para o seu cliente. E aí você sente como se a sua vaquinha tivesse sido jogada ladeira abaixo. E aí você passa pela transformação. Então, a transformação, quando eu coloco lá nas minhas postagens, hashtag vida transformada, gente, ela é constante. E graças a Deus por isso. Meu marido, ele costuma dizer que quando Deus quer, ele sopra o vento, joga tudo para cima. E aí aquilo que se quebra, aquilo que se perde, vai embora, mas aquilo que fica cai no seu devido lugar. Isso é transformação. Que tipo de situação você está vivendo hoje? Você está naquela situação que eu falei agora há pouco? Daquela mulher que está acordando correndo, tomando café correndo, isso quando dá tempo. Sabe, lava roupa, passa roupa, cuida da casa, faz almoço. Terminou o almoço, arruma a cozinha, já tem o café da tarde. Passa o café da tarde, tem que dar banho no cachorro. Dá banho no cachorro, lava o carro. Lava o carro, já tem a hora da janta. Faz a janta, limpa a cozinha e ainda, se ela tiver num grupo de uma louca lá que chama Marjorie, ainda tem que mostrar a foto dessa cozinha limpa. Gente, isso é viver na rodinha do hamster. Pensa, você tem muito mais para viver. Você pode viver muito mais. É só você pensar na sua história. Você chegou até aqui e foi a sua história que te trouxe até aqui. A vida foi injusta. A vida judiou muito. A vida bateu. A vida me transformou. Porém, tudo que você passou fez você ser quem você é hoje. E se você é a mulher forte que você é hoje, agradeça o que você passou. Se você fosse cheia de mimimi, cheia de cuidados, você não seria quem você é, você não faria o que você pode fazer. Existe uma inversão em relação a ter as coisas. Muita gente trabalha para ter coisas, faz determinadas ações para ter mais coisas. Quando a ordem correta seria: você é, e porque você é, você faz. E porque você faz, você tem. Então não se preocupe com o que você tem hoje. Apenas faça o que você tem que fazer. Talvez você pense assim: Marjorie, eu queria tanto, mas eu queria tanto ajudar pessoas. Eu queria tanto dar aula particular para criança que tem dificuldade na escola. Meus filhos estão indo tão bem, eu sei como fazer para ajudar os meus filhos, mas eu não tenho coragem de gravar um vídeo. É porque eu não tenho um celular bom, porque eu não sei mexer na internet, porque isso, porque aquilo, chega. Amanhã no IGTV eu vou mostrar para vocês um dos meus primeiros vídeos. Gente, para ele ser ruim, ele tinha que melhorar demais. Para eu ser ruim gravando, tinha que melhorar demais. Mostra o que você tem de melhor, independente do que você não tem agora. E tem gente que fala assim: não, Marjorie, eu não posso ter dinheiro porque o dinheiro corrompe o homem. Para, gente, para. Se você é bom, você com dinheiro ou sem dinheiro, você vai ser bom. O dinheiro só vai potencializar o poder que você tem. Se você é ruim, se você tem uma índole ruim, o dinheiro vai potencializar. Se você quer conhecer alguém, se ela é boa ou se ela é ruim, não precisa nem dar muito dinheiro para ela, não. Basta você colocar ela como administradora de um grupo de WhatsApp. Aquilo cresce um poder dentro dela, ela acha que manda e ela exclui e ela põe para fora. Então, sabe, não se preocupe em não ter dinheiro porque vai ser ruim para você, porque vai te corromper. Não vai. A menos que você já seja corrompido. E eu acredito que não.
Então, sim, você pode aprender a mexer na internet, você pode aprender a fazer negócios na internet, você pode aprender uma nova função, seja qual for. Você pode transformar a sua vida e não precisa ninguém jogar a sua vaquinha barranco abaixo, não. Pega a sua vaquinha, planta, colhe, faça acontecer. Você não precisa jogar a vaquinha do barranco. Mas se for preciso, hoje é o dia de meter o pé. Mas tem que sair dessa situação. Ou você transforma a sua vida, ou a sua vida vai sofrer uma transformação e você vai sofrer mais ainda para se adaptar. É escolha. Gente, outra coisa que eu coloco sempre, que eu falo o tempo todo, escolha. Uma coisa tão simples que é tomar um café da manhã, sentindo o cheiro do café e o calor na xícara, para muitas é um sonho. Para muitas é um sonho. Quando você não entende aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tem muita gente numa zona de conforto nada confortável. Ela tem uma boa casa, ela tem condições financeiras e um vazio dentro dela. Chega disso. Você pode sim aprender tudo e qualquer coisa. Você quer ver uma sensação de liberdade? Eu não sei jogar e as minhas filhas também não gostam, mas é você começar a jogar um jogo que o seu filho gosta. E não é você jogar sendo chacota dele, não. É você aprender a jogar o jogo. Sabe aquelas... Quantas vezes, gente, eu fiz isso? De eu entrar na internet, eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, eu ter que chamar minha filha. Até o dia que eu falei que chega. Eu trabalho com a internet, então eu tenho que aprender a procurar onde estão as respostas. Você não precisa saber tudo. Henry Ford, ele falava o seguinte: eu não preciso estudar em Harvard. Os meus empregados estudaram lá. A gente não precisa saber tudo. Mas você tem que ter condições e estar cercado de pessoas para poder fazer o que você tem que fazer. E uma coisa muito, muito importante sobre a transformação: ela nunca transforma apenas você. Ela sempre vai transformar todos à sua volta. Então, se você não está pensando em você, pense nos seus filhos, pense na sua descendência, pense naquilo que vão falar quando você morrer. O que vão falar a seu respeito? Lá naquele artigo eu comecei com a pergunta seguinte: o que você quer ser quando crescer? Você lembra da pergunta que te fizeram, né? A nossa geração, eu acredito que 100% ouviu essa pergunta. Crescer. Sabe qual foi a minha resposta? Eu quero cuidar de mulheres que estão dodói. Mulheres e crianças. Eu tinha 3 anos quando eu escolhi ser enfermeira. Nunca eu quis ser médica. E quando você me pergunta por quê, a resposta é muito simples. O médico, ele não está do lado do paciente o tempo todo. E eu queria cuidar da pessoa como um todo. Eu não queria cuidar de um pé, de uma perna, de um fígado. Eu queria cuidar da pessoa. E quando eu decidi, né, que eu ia cuidar de mulheres e crianças, eu já sabia que eu ia cuidar de famílias. Isso eu já estava estudando, claro. Com 3 anos eu só sabia que eu queria trabalhar de pijama. Adoro, gente, adoro. Eu consegui, eu trabalhava de pijama. Porque o UTI, centro cirúrgico, trabalha com aquela roupa maior. Hoje, eu cuido de mulheres e crianças e trabalho de pijama se eu quiser. Porque eu trabalho em casa. Pense nisso, pense no seu propósito, pense no que você quer ser quando você crescer. Para de fazer birra e cresce. Para de ficar lutando contra as mudanças, as transformações, contra a tecnologia. Ah, esse mundo não é para mim. Para, você não é um dinossauro. Você tem uma capacidade impressionante para aprender, para fazer, para conquistar. Eu não sei o que você acredita, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que quando Deus colocou o homem na terra, ele disse que ele dominasse sobre a terra. A terra é nossa. Nós vamos dominar sobre a terra. Não ser dominados por ela.
não ser engolidos por ela. Quando Deus veio e colocou você como mulher ajudadora, e em todos os lugares que você olhar, quem edifica a sua casa é você. A responsabilidade é sua, não dá para correr. Não dá para simplesmente falar assim, ai, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Não dá. A responsabilidade de buscar ajuda é sua. E eu vou deixar aqui para você um conselho, uma sugestão. Invista em conhecimento. O que você puder ler, leia. O que você puder entender, entenda. Teve uma época, nessa minha última transformação, que eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Eu gosto muito de estudar. Eu fiz todos os cursos que aparecia, eu fazia. Eu não sabia nem o que significava o nome, mas eu pegava o certificado. Claro que depois do curso, você aprende o que é aquilo, né? Lógico. 80% não me serviu de nada. Ou seja, não adianta investir sem ter uma meta estabelecida. Não adianta você investir seu tempo numa leitura que não vai te trazer o resultado que você precisa. Isso é não cuidar da sua terra. Isso é não cuidar daquilo que você tem como propósito. Dependendo da sua idade, eu quero que você imagine que você tem pelo menos 50 anos na frente. Como que você quer chegar lá? Você é o que você queria ser quando crescer? Você cresceu? Ou você continua dando birra? Continua fazendo carinha quando a coisa dói? Continua apanhando da vida e sendo engolida pela casa? Isso não é vergonha, tá, gente? Isso não é vergonha. Sabe quando que eu decidi ser quem eu sou hoje? Quando eu decidi tomar as rédeas nas minhas mãos? Eu já tinha 45 anos. Hoje eu tenho 48. 44 eu tinha. Hoje eu tenho 48. Não é vergonha. Vergonha é ouvir o que eu tô falando e escolher ficar do jeito que tá. Aí é vergonha. Porque, sabe aquela vítima? Você conhece alguém que se faz de vítima? Tem gente que fala assim pra mim, ai, mas você não entende, eu tenho fibromialgia. Eu também tenho. Ai, você não entende, eu já tive câncer. Eu também já tive. Ai, mas você não entende, porque eu tomo remédio assim, assim, assim. Eu também já tomei. Tem muita coisa que eu não vivi, mas essas coisas eu vivi e vi. Nós precisamos tomar as rédeas, fazer uma escolha e seguir consistentemente. O que é ser consistente? Não dá tempo de parar. Não dá tempo de escolher errado. Dependendo da sua idade, errar faz parte do processo. Dependendo da sua idade, tudo que você já errou faz parte do seu aprendizado. Mas e de hoje para frente? Qual vai ser a sua escolha? Quanto você vai investir em você? Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz foi essa pergunta que o Jerônimo fez, que eu fui lá e comprei. Quanto custa viver do jeito que você está vivendo? Quanto custa continuar aonde você está? Acredita, custa muito mais. Na época, a academia era 997. Gente, eu não tinha esse dinheiro. Era realmente muito dinheiro pra mim. Eu pedi ajuda nos grupos, pedi sim. Porque eu sabia que se eu mudasse, se a minha vida fosse transformada, eu ia transformar a vida de mulheres que me acompanham. O que não dá é para você esperar a coisa ficar pior. Então hoje é dia de jogar a vaquinha e partir para cima. Vale lembrar que quando eu quis ser enfermeira para cuidar de crianças e mulheres e de pijama. Hoje eu não sou enfermeira, mas eu cuido de mulheres e crianças. Mas não sou enfermeira. Percebe? Então faça acontecer.
Transforme a sua vida. Se for preciso, joga a vaquinha ladeira abaixo. Mas de preferência, transforme a sua realidade, transformando as suas atitudes, transformando as suas ações, transformando o seu investimento de dinheiro e tempo, transformando aquilo que você pode transformar. Eu quero, se vocês me permitem, falar uma coisa que vai mudar no programa. Eu lembrei porque eu falei hoje para minha amiga. O programa, ele é vitalício, né? Todas as minhas alunas têm acesso a ele a vida toda e as atualizações. Porém, até até o final de outubro, você tem 52 semanas para nós termos um encontro individual e nós tratarmos dessas questões. Uma meta neurologicamente correta, fazer um caminho que dê certo, fazer uma rota de ação, sabe? Fazer mesmo, visualizar uma jornada e fazer ações que façam você chegar lá. Marjorie, isso é possível? Sim, isso é possível. E quem me acompanha sabe, porque é o que eu estou fazendo. Eu estou nessa jornada. Eu estou fazendo. Eu fiz as metas neurologicamente corretas, estou cumprindo cada uma das ações. Essas lives são parte das ações que eu tenho que fazer. Então, no programa, eu não invento nada surreal, não. É 100% na prática. Você encontra comigo uma semana, você tem algumas ações para fazer e você faz e aí chega. Mas para fazer essas ações não é fazer uma lista e cumprir ali alguns itens, não. Você tem que pensar nessa lista, você tem que pensar onde você quer chegar. Você tem que pensar no que você quer transformar. Pensar e realizar. Pensar e executar. Errar rápido para acertar logo. Então, até o final de outubro, você tem essas 52 semanas comigo. Depois de outubro, não mais. Aí nós teremos encontros apenas em grupos. Em alguns casos, eu vou marcar na minha agenda ali 12 semanas, 15 semanas, dependendo do caso. E dependendo como está a minha agenda. Graças a Deus, essa semana, né, tem entrado bastante alunas. Então, a agenda está ficando cada dia melhor. Porém, eu não tenho equipe. Então, entenda que, como eu disse, eu fiz uma meta neurologicamente correta. Eu estou executando ações. Estou colhendo resultados e transformando a minha vida. Então, aquela vida que passou por 3 transformações vai passar pela 4ª. Só que dessa vez, eu estou direcionando essa transformação. E eu posso te ajudar a transformar a sua também. Nós tivemos uma aula com a Ilma no @papo de afiliada. E foi muito engraçado porque ela falou sobre isso, né? As possibilidades que a internet te dá para trabalhar como afiliada. Se você está vendo esse movimento todo na internet, você tem vontade, mas sabe que não dá conta sozinha, porque você está cheia de coisas para fazer, se organiza para poder fazer. Se organiza. A minha jornada foi a seguinte. Primeiro eu organizei minha casa. Depois eu organizei os meus estudos. Depois eu lancei o produto. Depois eu fiz o marketing digital e eu fiz com Alex Vargas porque é o único que ensina do zero. Para quem não sabia nada, não tem outro. Depois eu fiz outros cursos e hoje eu tô aqui falando com vocês que eu posso te ajudar a fazer a mesma coisa. Gente, isso não é de uma hora para outra, não é varinha mágica, não é pirlim-pim-pim. É trabalho e é trabalho duro. É vontade e muita vontade. Ontem eu falei pro meu marido, tem hora que eu fico cansada do marketing. Cansada mesmo. Porque rede social, essas coisas, não é o que me agrada. O que me agrada é o meu trabalho com vocês. É o grupo, sabe? É a gente ali tá fazendo alguma coisa, tá transformando vida, tá fazendo ações. Isso sim me anima. Mas o marketing é uma coisa que é desafiadora. Ainda é desafiadora.
E ontem eu fiquei muito chateada porque eu precisava fazer um negócio no computador e o negócio não estava dando certo e eu não mandei as florzinhas que as meninas ganham quando mostra a pia limpa. E eu também não ganhei minha florzinha. Eu falei, poxa vida, não vejo a hora de poder contratar uma equipe para fazer isso aqui. Só que para isso acontecer, eu ainda tenho que trabalhar e fazer acontecer. Eu quero que agora, finalizando essa live, você pense a respeito. Aonde você está? Aonde você gostaria de estar? Em quanto tempo você acredita que consegue chegar lá? Quanto tempo ainda você vai ficar pensando? E eu vou usar as palavras do Jerônimo agora. Quanto tem te custado ficar esperando? De verdade. A Madalena, hoje, na hora que eu estava conversando com ela, eu fiquei impressionada. Ela realmente está disposta a lutar, está disposta a vencer, está disposta a estar no controle da vida dela. Gente, isso é perfeito. Mas isso é para poucos, porque... Lembra que eu falei lá atrás de qual o valor que você dá para o dinheiro? Tem gente que não planta a semente. Come a semente. Se você não plantar a semente, você vai continuar do jeito que você tá lá, só tomando o seu leitinho com o seu queijinho e tá tudo bem se essa for a sua escolha. Dinheiro, ele é para circular. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Lembra do ar que eu respiro? Então, faz a escolha conforme o custo-benefício. Ara a terra, planta a semente e faz. Também não adianta comprar um curso e deixar lá, não. Comprou, ele tem que te dar retorno. Comprou, ele tem que transformar a sua vida. Comprou, você tem que ter o certificado dele e o retorno dele. Ele tem que cumprir o que ele promete. Simples assim. As meninas que compraram o FNO comigo, a maioria eu fico no pé. Porque se comprou, vai ter que usar. Hoje eu quero que você pense nisso. Hashtag vida transformada. Hashtag eu e minha casa organizada. Eu não quero ser redundante, mas eu vou repetir. Não adianta ter uma casa arrumada, que não tem um grãozinho de areia, um pó que seja, com uma mulher desarrumada dentro dela, com uma mulher triste dentro dela. E quando eu digo desarrumada, eu não estou falando de roupa, maquiagem, cabelo, não. Eu estou falando, sabe, daquela mulher triste, magoada, frustrada, sem objetivo, sem meta, sem sonho, sem conquista. Claro, se você não luta, como é que você vai conquistar? Você sabe que eu parei de falar vitória para os outros, né? Antigamente eu falava assim, nossa, que Deus te dê vitória em tudo que você fizer, em tudo que você sonhar. Eu parei. Porque tem gente que quer a vitória, mas não quer lutar. Não quer ir para a guerra. Como é que vai vir a vitória? Mas para vocês que estão aqui, eu acredito que vocês querem a vitória. Meninas, vida transformada. Que vocês possam viver. Que vocês possam transbordar essa vida transformada por onde vocês passarem. Que vocês possam sentar para aprender. Que vocês possam levantar para romper. Beijos. E foi muito bom estar aqui com vocês. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.